Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. A gente pode estar de pé? Abacuque 3, os dois primeiros versículos. Abacuque 3. O título aqui diz: a oração de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifico. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pode se assentar. Glorificando o nome do Senhor. Como nós estamos tratando sobre alguns temas, algumas coisas que precedem o avivamento, que traz o avivamento, hoje nós vamos estar falando sobre a oração do avivamento. O que é a oração? A oração é o momento em que nós buscamos a face do Senhor e diante dele a gente pede, a gente adora, a gente chora, a gente desabafa diante do Todo-Poderoso. Isso é oração. Quando o homem ele sai da presença dos demais homens, sai da esfera natural, que é falar um com o outro, e pela permissão divina nos dá o direito, o acesso de quê? Mesmo o nosso corpo estando nessa terra, mas permite que a nossa palavra, que os nossos pensamentos suba até o trono da sua graça. Oração é quando o homem ele vai ao encontro do Pai em clamor, em gemido, em choro, e clama a Ele, fala por Ele, pede e desabafa e o adora. Isso é oração. E o interessante é que na palavra do Senhor existem diversos versículos que nos incentivam a buscarmos a tua presença. Existem diversos versículos que o próprio Deus ele fala para que nós venhamos a procurá-lo, a buscá-lo. Isaías 55, 6. Glória a Deus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mateus 7, 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-ás, bater, bateis, abrir-se-vos-ás. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Existe um versículo em Tessalonicenses que diz: orai sem cessar. O próprio Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar, a entrar em comunhão com Deus, a chegarmos diante da presença dele. Apocalipse, existe uma passagem que ele teve uma visão, ele viu como fumaça a oração dos santos chegando diante do Senhor. Então o Senhor ele pede para que seu povo viesse a clamar, viesse a orar, viesse a estar na sua presença. Por que ele pede? Mesmo ele sendo conhecedor do nosso coração, sabendo da nossa necessidade, conhecendo a causa em que nós estamos vivendo e sabendo do que nós precisamos. Para que nós precisamos chegar diante dele e falar? Porque nós temos um Pai, um Deus, que não é um Deus que não nos permite, mesmo ele sendo grande, poderoso, magnífico, tendo todo o poder. Ele não é aquele que está ali o homem, o rico, que é pecador, que é cheio de limitação, que é problemático, e ele que é santo, glorioso, majestoso. Não é aquele
ele é assim, então ele não pode ter contato comigo. Que homem chato esse tal de Murilo, então não quero mais. Virei a resposta pelo contrário. Ele nos motiva a irmos até ele. Aleluia. Ele nos motiva a irmos em direção a ele, a procurá-lo. Por quê? Porque ele não quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento cheio de limites, cheio de restrições. Não, pelo contrário, mas ele quer ter um relacionamento para com cada um de nós, um relacionamento sem restrições, sem limites. Mas ele quer ter um relacionamento íntimo, em que nós venhamos a nos derramar realmente, meus irmãos. Ontem eu falei que os irmãos pudessem sentir, se derramem diante dele. E muitos fizeram para se levantar, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, meus queridos irmãos. Davi, certa feita, os irmãos conhecem, quando trouxe a Arca da Aliança novamente para Jerusalém, diz a Bíblia que ele começou a saltitar, a se alegrar, a pular na presença dele. Aleluia. A mulher dele, Mical, começou a criticar, debruçada na janela, dizendo: olha, ele é rei, ele não pode fazer isso, vai queimar o filme dele, a posição que ele ocupa. Isso aí é constrangedor o que ele está fazendo, pulando, tirando a roupa real, se derramando, estando no meio dos servos. Isso não pode, isso é constrangedor, isso é vergonhoso. Davi vira e fala o seguinte: olha, eu me alegro. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, diante dele eu me derramo mesmo. Aleluia. Diante dele não tem essa de constrangedor ou não. Ele é tudo, eu não sou nada. Diante dele eu tenho que derramar mesmo a minha alma. Diante dele eu tenho que deixar o meu orgulho cair por terra. Por quê? Porque ele vê o meu coração, ele sonda o mais profundo da minha alma. Então Davi vira e diz: olha, eu me alegro diante daquele que me escolheu para ser rei, antes mesmo que o seu pai me escolhesse para ser rei. Eu me alegro diante daquele que tem todo o poder, poder para levantar, poder para abater, poder para fazer subir da sepultura, como também tem poder para fazer descer nela. Eu me alegro diante daquele que é digno da minha reverência, é digno do meu respeito, é digno da minha adoração, é digno do meu choro, da minha alma, pois foi ele que morreu por mim. Eu me alegro diante dele. Então diante dele não deve-se ter restrição. Então no nosso meio, nos tempos em que vivemos, precisa de pessoa disposta, pessoa que tem coragem mesmo, pessoa que não se prende diante dele. E hoje está assim, mas eu não posso me derramar, pois depois terá uma noite acarada. Eu não posso sujar a minha roupa, eu não posso chorar, não. Eu faço isso ali, eu trabalho assim, as pessoas me conhecem dessa forma, então eu não posso. Isso para mim é constrangedor. Deixa eu te falar o que é constrangedor. Oh Deus, sabe o que é constrangedor? É saber que teve um que desceu do céu para estar na terra. Sabe o que é constrangedor? O rei dos reis deixar o trono. Isso é constrangedor. Deixar o trono, ser o filho de Deus, ter os exércitos celestiais subordinados a ele, ter os serafins lá no céu clamando: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é constrangedor? Aquele que tem seu rosto como o sol ao meio-dia, em toda a sua força. Sabe o que é constrangedor? Aquele que tem seus pés como latão reluzente, aquele que tem sua veste de alto a baixo, branca, sem costura, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixar tudo isso, vir aqui para morrer por mim, que sou
sou uma imundiça. Isso é constrangedor. Sabe o que é constrangedor? Nós temos termos a consciência de que teve um homem que passou por tudo isso para me salvar, para me lavar, para trazer luz à minha alma. E eu mesmo assim, quando chegar diante dele, não dedicar a minha vida. Quando chegar diante dele, não dizer que não adorá-lo de todo o nosso coração. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. Sabe mais o que é constrangedor? Tem um que mesmo dando o Éden, o jardim, para que o homem vivesse de tudo melhor, o homem ter dado as costas para ele, ter seguido seus próprios atos, sendo obediente a ele, e mesmo assim ele dizer: olha, filho, Evangelho de João capítulo 14, não turbe o coração não, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu ia para lá, preparar lugar. Para quê? Para que onde quer que eu esteja, vocês também estejam. Mesmo ele ter dado o homem rejeitado, isso é constrangedor. Ele não desistiu de nós, foi para lá e preparou um novo céu e uma terra, nos dando uma nova oportunidade. Sabe o que é constrangedor? O Senhor morrer pelo servo. Isso é constrangedor. Sabe o que é constrangedor? O santo sofrer por causa do imundo. Sabe o que é constrangedor? O justo no lugar do injusto. Isso é constrangedor. E muitos de nós, quando estamos na presença dele, pensamos assim como a mulher de Davi pensou: olha, o papel, a ocupação dele, ele não pode fazer isso, se derramar, pular, abrir o coração, estar no meio do povo, se alegrando. Mas ele diz: na presença dele, não. Na presença dele não tem limitação. Eu estou no lugar de rei aqui, mas eu sei que meu reinado é passageiro, mas eu estou me alegrando diante do rei, que o reinado é para todos sempre, que é para todos sempre, que é para todos sempre. Oh Deus! E ele ia, Davi, depois de ter errado várias vezes, ele clama, Salmo de número 51, Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, contra ti somente pequei, Senhor. Mas ele faz um pedido, o poder da oração: Senhor, mas não tira de mim a tua presença, não retira de mim, não me afaste, não joga-me para longe de ti, não. O interessante é que Davi era rei, tinha muitas pessoas subordinadas a ele, mas a coisa que mais o importou a ele, quando ele pega e fica com isso, ele não tem medo de perder reinado, ele não tem medo de perder os servos, ele não tem medo. Sabe de que ele tem medo de perder? A presença, o Espírito de Deus. Isso é para nós termos medo. Você tem que ter medo, sabe de quê, meu? De perder a presença de Deus. Isso é algo para nos chocar. Por mais que não choque nos dias de hoje, por mais que não choque, isso é para nós ficarmos horas e horas chorando quando nós pecamos. Sabia disso? Porque o pecado é algo que nos faz com que nós, se não nos consertarmos e humilharmos na presença dele, nós corremos o risco do Espírito sair de nós, porque ele é santo. Se nós estamos compartilhando com imundícia, nós corremos esse risco. Então é disso que a igreja de hoje tem que ter medo, de perder a presença dele. E vou te falar a verdade, muita gente está perdendo
Muita igreja está perdendo. Murilo, mas estamos no retiro espiritual. Não quer dizer nada. Murilo, mas toda vez eu sento aqui, quer dizer menos ainda. Murilo, todas as vezes não significa nada. Você sabe por quê? Temos que chegar diante dele com o nosso coração e a nossa alma derramada. Se consertar, seja qual for o problema, mas não podemos aceitar viver sem a presença dele. Então a oração é um meio que Davi usou para se aproximar dele. Quando a tua vida espiritual estava em risco, ele clamou, pediu, e o Senhor se compadeceu dele, teve misericórdia dele, mas ele chegou até ele em oração. A Bíblia diz que no livro do Atos, antes de a igreja sair pela terra pregando, a Bíblia diz que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele vira para os discípulos e fala: olha, fica aqui em Jerusalém, fica aqui buscando a minha presença, até que do alto seja revestido de poder. Aí sim vocês vão ser testemunha, a minha testemunha, por toda a Judéia, por toda a Samaria e por todos os confins da terra. Mas antes de Deus abrir os céus e derramar este poder sobre a vida dele, o início do livro de Atos diz que a igreja, em unanimidade, estava lá em oração todos os dias, buscando a face dele. A igreja estava lá se derramando em oração, buscando a face dele. Meus irmãos, se nós quisermos poder, tá? Não tem outro meio, não, é o que eu sempre falo. Não existe fórmula mágica, não. Não existe. Não existe nenhuma fórmula mágica. Se você quer poder, se você quer transformação, se você quer milagre, se você quer entrar na sala do trono, tenha uma vida de oração. Aleluia. Clame, é vida de oração, é gemido, é choro, é quebrantamento, é derramamento na presença dele. Não tem outro meio. Murilo, mas eu não tenho, então a vida, a verdade é essa, gente, eu não posso ficar quieto, eu não posso. Ah, Murilo, mas eu não oro, não vai chegar a lugar nenhum, não vai. Meu Deus. Você sabe por quê? Porque só ora quem anseia por ele, só ora quem santifica a sua vida. Você sabe por que eu digo isso? Ah, Murilo, mas você não ora. Às vezes quando sai de casa, o Senhor deve dizer: você conhece, você até tem um temor, sabe o que é certo e errado, mas vida de oração não tem. Não tem. E só tem vida de oração quem anseia por ele, quem quer estar com ele. Não tem outro jeito. Se não houver anseio aqui dentro, pela presença dele, nós não tiramos um momento para dedicarmos a nossa vida a ele. Ontem foi dada uma hora para nós buscarmos a face de Deus. Tinha gente que estava dormindo aqui, era um monte. Não estou aqui para acusar, não. Pedro também dormiu, os discípulos também dormiram quando estava Jesus. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: é porque a consequência de nós não orarmos, pecado é uma consequência, tá? De nós não buscarmos, e a outra, a gente não quer ser mudado de verdade. A gente não quer ser mudado de verdade. A gente não quer ter uma experiência de verdade. Não quer não. Não quer não. Meu irmão, você sabe por que eu digo isso com tanta convicção? Porque todos os que se dispuseram a buscá-lo, a gemê-lo, gemer diante dele, a chorar diante dele mesmo, por uma causa, pela sua vida, por uma transformação, por poder, por experiência com ele. Meus irmãos, todos que se propuseram ir diante dele com todas as dificuldades, todos foram atendidos. Mas se a gente vê que tem pessoas que não querem, no nosso meio não quer uma transformação, quer viver assim mesmo, quer andar assim mesmo.
Não dá para aceitar isso, e a Bíblia me garante isso. A Bíblia me garante isso. A igreja queria poder, foram unanimidade, orando, clamando por ele. Nós que queremos uma transformação, poder ser usado, um milagre na nossa vida precisa ter choro, gemido, quebrantamento. Meus irmãos, e é muito sério isso que eu estou falando. É muito sério. Porque, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa de qual nós gostamos, nós temos uma amizade melhor, a gente quer todo tempo estar perto dele. Quando estamos longe, a gente liga, fala por rede social aí, porque a gente tem amizade, quer estar com ele, quer ter um contato, quer saber como está, quer ouvir a voz dele. Aleluia. O nosso Deus não é diferente. Oh, Deus. Se a gente não quer ter contato, se a gente não quer falar, não anseia pela voz dele, não anseia por estar na presença dele, não quer compartilhar nossas experiências com ele, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então aquele que não ora, não tem poder, não vai conseguir viver uma vida de santidade de forma alguma. Nunca vai se acertar. Nunca. 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 Se não quer se dedicar a uma vida de oração, nunca. Mas os que querem devem procurar, ele disse, busca e vai me achar. Bate na porta e eu vou abrir. Clama, eu vou responder. Então imagina, meus irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso convidando para passar momento com ele, para estar com ele, e a gente dizendo não, eu continuo a ter coisas mais importantes, eu continuo tendo prioridades maiores do que estar na sua presença. Eu prefiro ouvir todas as vozes mais do que ouvir a tua voz, ó Pai. Eu preciso dedicar a minha vida a tudo, ao exercício, ao meu trabalho, ao meu estudo, ó Pai, primeiro do que dedicar a minha vida a Ti. Senhor, eu tenho outras prioridades além de Ti, mas quando Ele desceu, a única prioridade dele era salvar a minha vida e salvar a tua vida. Aleluia. Inundar. Inundar. Então, se não houver no nosso meio um constrangimento, um quebrantamento, um derramamento na presença dele, não vai ter transformação, não terá avivamento, não teremos poder e muitos não vão entrar no céu. Muitos não vão entrar, muitos vão estar no lugar da bênção, continuando a viver debaixo de maldição. Muitos vão estar com a glória do Senhor diante de ti e vão continuar vivendo e aceitando a comida do diabo. Muitos vão estar com a liberdade para sair, ó, a liberdade, mas vão continuar dizendo o seguinte: eu continuo a aceitar as algemas do diabo em minhas mãos e nos meus pés, fazendo ele o que quer de minha vida. Mas se houver uma transformação, se houver pessoas inconformadas no nosso meio, dispostas a mudar, dispostas a viver o evangelho de verdade, dispostas a se relacionar com ele de verdade, disposto a amá-lo acima de tudo, vai existir transformação. Os momentos que nós tivermos de oração, nós não vamos querer que ele tenha fim. Os momentos que nós estivermos na presença dele, a gente não vai ficar tomara que acabe. Pelo contrário, a gente, poxa, se pudesse, eu ficaria a noite, o dia, todo mês, todo ano na presença dele. Porque na presença dele é algo sobrenatural. Mesmo a minha vida estando em guerra, eu encontro um refrigério na alma. Mesmo o mundo desabando, eu sei que ele é meu refúgio.
a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Aquele que ora conhece a Ele, e quem conhece a Ele sabe que Ele pode tudo, sabe que pelo poder de Sua palavra o céu e a terra pode balançar, ser destruído ou construído, e nós só vamos conhecê-lo de fato quando nós formos a Ele em oração. Você é muito desesperado com as coisas, está faltando você orar, e eu falo isso com toda a convicção. Muita ansiedade, vai orar, vai orar. Eu estou falando isso, gente, de verdade. Você que é desesperado, perturbado, quer resolver, vai orar, que você vai ver como é que vai mudar isso. Você sabe por quê? Porque quem não ora, sabe o que acontece? Quer resolver tudo com as próprias mãos, aí começa o desespero. Quem não ora é muito ansioso, porque o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou ter alimento? Será que meus filhos vão estar bem? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou ter minha casa? Eu vou sair do aluguel? Será que a enfermidade vai ser curada? Vai orar, porque você orando, você conhece a Ele. Meu irmão, quem conhece a Ele sabe do que Ele é capaz. Quem conhece a Ele sabe que Ele, meu Deus, mesmo sem a gente merecer nada, Ele se compadece das nossas necessidades. Tá? Quem conhece a Ele sabe que Ele está ali. Gente, daí imagina, velho. Aleluia. Não entra na minha cabeça, não entra. Sabe por quê? Imagina, gente, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele não tinha que fazer mais nada por nós, já fez tudo, mas mesmo já fazendo, Ele continuar disposto e nos procurar, querer um relacionamento conosco, querer mudar a nossa vida, querer transformar, dar a verdadeira paz, e mesmo assim a gente, não, eu prefiro estar aqui. Ele querendo pelejar a nossa guerra e a gente, não, mas eu sei que eu faço melhor do que Ele. Ele querendo entrar em nossa batalha e ser o Senhor da nossa vida, e a gente resistindo. Não, deixa eu ser Senhor da minha vida, deixa eu andar com as minhas próprias pernas, vai quebrar a cara. E não dá, gente. Então quem ora conhece a Deus. E como eu disse, mesmo estando tudo ruim, sabe? Lembra de Jó? Obrigado, Espírito Santo. Um homem rico, tinha de tudo, servo, fazenda, camelo, ovelha, jumenta, tinha de tudo, e tudo era subordinado a ele, e era um homem justo, a tal ponto de que o próprio Deus falou, está vendo Jó? É temente, é justo, íntegro, desvia-se do mal, é o próprio Deus. Será que Deus pode falar isso de nós? Mas enfim, o próprio Deus dando testemunho dele, e de repente, do nada, para ele, tudo acaba, filho morre, sua ovelha se acaba, a fazenda se acaba, tudo é perdido, tudo é perdido. A mulher dele dá loucura, Jó, amaldiçoa-se, Deus sai fora, disse que é furado e morre, Jó. Ele, não, mulher, eu saí nu do ventre da minha mãe, a bênção já está aí, a vida. Aleluia. Ele já estava abençoado, eu saí nu, não vou voltar para lá também. Deus me deu, Ele tomou. E por fim, a ferida da cabeça à planta dos pés, matando Jó, a ponto dos amigos dele chegarem diante dele e ficarem, 7 dias, 7 noites, um olhando para a cara do outro, de tão assombrado devido à situação terrível que Jó se encontrava, olhando ali, Aí os amigos, ao invés de ajudá-lo, incentivá-lo, motivá-lo, dizem o seguinte: Jó, você deve ter pecado. Jó, você deve ter falado alguma coisa para Deus. Imagina a cabeça de Jó. Mas eu não fiz nada. Então os amigos ali, devido a tudo isso, aí meus amigos acusando Jó, tem alguma coisa errada aí. Você fez alguma coisa, você deu mole alguma coisa, não fiz nada. Diante de toda aquela tribulação, imagina o drama, tenta compreender um pouquinho do drama de Jó. Tinha tudo, nada, perdeu tudo, ainda ficou doente.
E os amigos que eram para ajudá-lo acabaram de jogar no buraco. Imagina a cabeça, imagina um aperto no coração. Imagina, talvez não teria mais vontade de viver. Mas Jó, ele conhecia a Deus. Ele falou o seguinte, ele falou, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que vai acontecer? Eu estou assim, está tudo ruim, está tudo desmoronando, mas eu sei de uma coisa, isso me dá paz. Você sabe do que eu sei? Eu sei que meu Redentor está vivo. Aleluia! Eu sei que Ele está vendo. Aleluia! Eu sei que Ele está contemplando. Aí ele fala mais uma coisa. Você sabe mais do que eu sei também. Eu sei que no fim Ele se levantará. Aleluia! Então quem conhece, quem vai diante dele, quem vive uma vida é Ele. Conhece a Ele. Sabe do que Ele é capaz. João estava tudo ruim, mas ele conhecia que quem cuidava dele era maior que tudo e bastava uma palavra dele para a história ser mudada. Então quando eu digo, quando nós vivemos uma vida desesperada, ansiosa, não adianta bater cabeça não. Não adianta, eu sei que nós somos seres humanos, somos assim, mas não adianta não. Você rodar para um lado, para o outro, tentar, aí eu vou fazer, não adianta nada. Vai para diante daquele que pode resolver. Vai diante daquele que pode liberar uma palavra. Vai diante daquele que, por mais que você não veja ele agindo, mas você sabe que ele está vivo, como Jó sabia. Vai diante dele. E oração, desabafo, procura. Ele mandou procurar. Ele mandou ir até ele. Interessante que ele está ali disposto. Não, vem cá. Aí ele olha e a gente não, mas eu quero fazer, eu quero andar, eu quero agir. E ele não, filho, deixa que eu faço por você. E a gente, não, mas eu quero, não, mas eu sei, não é sair para mim é moleza, não, eu já saí de uma de duas, vou sair fora dessa. E ele ali, deixa que eu ajo. Aí a gente fala para todo mundo, mas não chega para ele. Imagina ele, poxa, está falando para todo mundo, mas diante de mim, não chega e fala, não chega e clama. Precisamos buscá-lo em oração, derramamento do nosso coração. Se a gente quer ter uma transformação em nossa vida, se nós quisermos andar nessa terra, mesmo estando ruim, mas com uma convicção de que Ele vai mudar, de que Ele vai transformar, de que Ele está no controle, busque uma vida de oração, de derramamento a Ele. Para vencer o pecado, vai orar, não tem outro meio também não. Vai orar. Os discípulos, quando Jesus chamou para orar lá, ele chegou a certo ponto que ele disse: olha, vocês podem ficar aqui que eu vou até mais ali orar. Foi ele orar. Quando ele voltou da oração, os discípulos estavam dormindo. Aí ele pega, chega, acorda: olha, pois você não pode nem ficar uma hora comigo em oração não. Voltou a orar. Jesus a se separar. Jesus volta. Os discípulos estavam dormindo novamente. Aí Jesus falou uma coisa: olha, ora. Você sabe por causa de quê? Porque o Espírito, Deus que deu, ele está pronto, mas a carne é fraca. E não dá para nós vencermos a nossa carne sem o poder sobrenatural. Não dá. As tentações vêm e a nossa carne ela não se converte. Se você ficar só nela, não dá para vencer não. Não dá para vencer não. Tá? Não dá para vencer. Você vai tentar, vai ficar um dia, daqui a pouco vai voltar de novo. Mas olha só, uma frase, eu não sei se foi do Charles Spurgeon, um grande pregador do tempo passado, mas tem uma frase que diz: olha, quem peca, ele para de orar, mas quem ora,
de pecar. Então, se até hoje você não tem conseguido vencer o pecado, vai orar, se derrama, fala com o Senhor: Senhor, é aqui, Pai, é aqui que eu estou errando, Senhor, me ajuda. E quando nós buscamos a Deus em oração, a gente está diante, a gente entra em contato. É por isso que eu estou falando que é algo muito tremendo, porque mesmo o nosso corpo estando aqui, mas a gente atinge outra dimensão, pois a gente está na dimensão. Imagina a gente na presença daquele que é santo, santo, santo. Imagina a gente na presença daquele que tem todo o poder. Existe um pregador antigo, eu esqueci o nome dele, que certa feita ele valorizava tanto a oração. Não é como nos nossos dias, ele valorizava mesmo. Nosso dia hoje está uma bagunça, está uma vergonha. Precisamos nos converter novamente, precisamos amar novamente, porque está uma bagunça. Tá, digo por mim, mas está uma bagunça. Não temos mais referência, não buscamos a Ele como devesse, não respeitando como Ele deve, e a gente quer a bênção. Por quê? Ele valorizava tanto o poder da oração, respeitava tanto esse momento, que certa feita ele entrou num lugar, tinha uma pessoa clamando a Deus de joelho em oração. Ele chegou nesse lugar, aí ele saiu de costas. As pessoas que estavam com ele olharam e falaram: mas por que você saiu de costas? Você sabe o que ele falou? Ele falou: eu não posso dar as costas para a santidade de Deus. Aleluia. Eu não posso dar as costas para a santidade de Deus. Aleluia. Ele respeitava tanto isso, tinha tanto temor, que ele fez isso. E hoje a gente quer, meu Deus, aleluia, a gente chega de qualquer jeito, faz qualquer coisa que é que Deus faça com a gente. E Deus não é qualquer coisa, Deus não age de qualquer jeito, não. Deus é Deus. Se você está levando de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, sabe o seguinte: Deus não está levando de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, não. A sua vida é que está de qualquer jeito e você está fazendo qualquer coisa, mas Ele não. Você está chegando da presença diante de tudo, de todo mundo, mas diante da presença dele, não. E eu digo primeiro aqui, ó, o interior, depois o exterior. Aí a gente olha para a nossa vida, não entende muita coisa. Senhor, mas eu estou tanto tempo na sua presença. Não, você está ali, mas na presença dele há muito tempo. Se tiver na presença dele há tanto tempo, você sente a diferença. Sente a diferença. E nos nossos dias, a gente precisa orar. Antes de qualquer atitude, nós precisamos orar. Nós precisamos dedicarmos a Deus. Precisamos levantar as primeiras horas em oração. Buscarmos, tirarmos momento de oração. Vai para o vale, vai para o monte, vai para o seu quarto, fecha a porta, mas não substitua um momento com Deus por nenhum outro momento. Deus sente falta, Deus sente falta, Deus sente falta. E se a gente quer um avivamento nos nossos dias, não podemos substituir os momentos que é para estarmos diante dele com outras coisas, não. Precisamos ir a ele com gemido, com pranto, com choro. Quando nós viemos a pecar, a verdadeiramente entrar em desespero, para que nós venhamos assim a ser redimido do nosso pecado. Precisa ter isso. Hoje não, a gente pega, não tem problema não. Imagina, gente, ele morreu pelo pecado. No outro retiro eu até falei, porque quando a gente pega, eu falei isso, que é como se nós estivéssemos crucificando Cristo novamente. É claro que não dá para fazer isso, mas é como se nós tivéssemos, nós devemos estar rejeitando que ele fez o sacrifício dele por nós. Então, quando nós viemos a errar, precisamos agonizar pelo pecado dele, pelo erro. Você quer que alguém seja salvo? Agoniza, jejue, chore por ele.
Você quer que a sua vida seja transformada? Agonize, vai para diante dele, se derrame, clame, chore, mesmo diante dele. Se você quer um milagre, quer poder, quer orar, e a pessoa ser curada, precisamos ir diante daquele que dá poder, que traz a cura, que dá a vida, que levanta quem está caído. E a gente está trocando as bolas, está trocando tudo. Precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos consagrarmos a nossa vida e passarmos momento com Ele. Precisamos disso. E para iniciar isso, precisa verdadeiramente ser inconformado em uma atitude radical. Eu quero. Vai, ora 5 minutos. Eu quero, depois ora mais 10. Eu quero, depois 15, 20. Quando você sentir um gostinho dele, meu irmão, você não vai querer parar mais não. Você não vai querer parar mais não. Quando você sentiu, imagina as expectativas se entrelaçando. Deus no céu tendo expectativa. Olha, eu quero tanto encontrar alguém disposto a me adorar, a me buscar. Imagina isso, porque Ele tem essa expectativa sim. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Então Deus fica na expectativa mesmo por alguém que lhe toque, por alguém que o adore, por alguém que mexa com o teu coração. Ele cria essa expectativa mesmo. Deus tem personalidade, gente. Por mais que Ele é um corpo espiritual, não é físico, Deus tem personalidade. Então Deus tem expectativa. Ele cria expectativa. Tá? Ele cria essa expectativa para que tenha alguém que consiga adorá-lo, buscá-lo. Alguém que, quando entra na presença dele, ele tenha prazer por aquela alma. Aí imagina essa expectativa. Deus no céu, criando a expectativa. Eu quero encontrar alguém para passar momentos com Ele, para levar eles a lugares profundos, tocar na alma, segurar na mão, fortalecer os pés cuidadamente, para nós passearmos e estarmos juntos, eu revelar os meus desígnios a Ele, eu segurar na mão. Imagina a expectativa de Deus. Imagina a nossa expectativa. Eu quero tanto adorar aquele que morreu por mim. Eu quero tanto estar na presença daquele que, por causa de um homem, move céu e move terra. Ah, como a minha alma arde para me separar aquele momentinho de busca, de oração, de clamor na presença dele. Olha, eu estou ansioso para que se inicie um momento em que eu possa chorar, pular, me derramar diante da presença dele. Ou quantos minutos para que o culto se inicie, porque não tem preço. Está na presença do Todo-Poderoso. Imagina as expectativas se entrelaçando. Imagina aquele seu amigo que você gosta muito e há muito tempo não vê. Você tem uma expectativa, caramba, eu quero se encontrar com fulano, eu quero passear pela praça com ele, quero fazer o lanche, eu quero trocar aquelas conversas que nós conversamos. Imagina um outro amigo também, há tanto tempo que eu não o vejo, eu quero estar com ele, eu quero brincar com ele, eu quero passear com ele, eu quero fazer compra com ele. Eu quero contar a ele a bênção que eu recebi. Ele vai ficar tão feliz, pois ele torceu tanto por mim. Então eu quero ver fulano, porque eu quero estar com ele. Imagina. Aí quando essas duas pessoas se encontram, o que acontece? Abraço, palavras de elogio, palavras que mostram a importância do outro. Alguns até choram na emoção. Imagina essas expectativas se entrelaçando. Agora imagina que o homem ansiando por Deus e Deus ansiando pelo homem. Imagina o que